de que educar, como dizia Kant, é desenvolver perfectibilidades, de que educar, como diz o Espiritismo, é desenvolver potencialidades, luzes interiores. Realmente cria-se um indivíduo útil, mas útil no sentido, como diz Daniel Goleman, em QI versus QE, útil no sentido de ser produtivo e feliz, e produtivo em qualquer ponto desse universo infinito. No filme Uma Odisseia no Espaço, há um convite a entender quem pensa melhor, quem vai vencer, o robô ou o homem. Se fosse a vitória do robô, essa educação estaria certo, decorar. Mas o que nós queremos é o indivíduo racional. É o indivíduo capaz de criar, de modificar, de transformar a Terra num mundo melhor. Isso é educar. Agora, Heloísa, nós vamos precisar fazer um pequeno intervalo, uma breve pausa e voltaremos já já com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Já chegou nas bancas de todo o Brasil a revista Caminho Espiritual, edição 7, Os Poderes da Alma. Descubra e desenvolva sua força divina. A fé e as curas espirituais. Premonição, mediunidade. Visite o nosso site e acesse centenas de artigos e vídeos espíritas gratuitamente. Revista Caminho Espiritual. À venda nas bancas de todo o Brasil. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, hoje com a nossa convidada aqui, muito querida, uma amiga do coração, a Heloísa Pires. E nós temos uma pergunta de uma telespectadora, e ela pergunta com respeito às crianças especiais. Quando elas vêm numa família, ela dá até o exemplo sobre a síndrome do X frágil e outras tantas dificuldades especiais que as crianças, quando chegam numa família. A pergunta é: isso é karma? É resgate? É um castigo? É uma oportunidade de evolução? É uma bênção? Como nós podemos entender a presença, a chegada de uma criança especial numa família? Heloísa. Novamente o Espiritismo tem a resposta. Trazemos em nós as marcas do passado, mas isso não quer dizer de forma alguma que o indivíduo que veio com mais dificuldade foi aquele que errou mais. Eu trabalhei mais de 10 anos na ACD, com crianças especiais, com síndromes várias, com paralisia cerebral. Crianças corretíssimas moralmente falando, responsáveis. Então, o que aconteceu? Como um Fernandinho Beiramar, um traficante, se expressa com um corpo aparentemente perfeito, e uma pessoa correta, que deseja o bem, que procura acertar, se expressa com tantas dificuldades. Todos tendemos a alguns problemas que podem ou não eclodir, dependendo do ambiente, da situação em que nascemos. Por exemplo, uma criança pode tender, como dizia o Dr. Ivan Ferrareto na AACD, pode tender a uma paralisia cerebral, que pode ocorrer ou não. E por que ocorre? Porque na hora do nascimento surgem dificuldades várias. Falta de pediatra, falta de aparelhagem necessária, que poderia impedir o aparecimento daquele problema. É um problema difícil, é um problema que exige muito amor dos pais, dos educadores,
mas é uma experiência que permite àquele indivíduo um crescimento imenso. E na visão do indivíduo universal, aquilo é apenas um momento circunstancial, efêmero, que vai permitir a ele a subida alegórica num patamar evolutivo maior. De outras vezes, o indivíduo exige para ele mesmo essa experiência mais difícil. E ele tende àquele problema. E num país com tantas dificuldades na saúde como o Brasil, aquela eclosão pode se fazer de forma muito intensa. Será uma vida numa experiência difícil, mas que permitirá um desenvolvimento tão grande que o querido Jesus Gonçalves, que pediu para ele o problema da lepra devido aos erros cometidos, como ele poderia pedir outro problema, ele agradece, através de uma poesia linda, a experiência difícil que o libertou e transformou alegoricamente num anjo. Na visão do indivíduo universal, o colar de pérolas apresentado por Buda das várias encarnações faz com que, numa aparente pérola difícil, o indivíduo consiga a eclosão num brilhante imenso. Vale a pena. Então, precisamos modificar essa ideia de que não é castigo. Não é castigo, Isso. Não é um indivíduo que errou mais, é um indivíduo que às vezes traz nele as marcas do passado e exige aquela experiência difícil. De outras vezes, mergulhando no corpo físico, depende do ambiente onde ele nasce. E nesse atendimento terrível do SUS, eu ainda lembrava hoje o caso do Jonathan, um menininho da CD, que a mãe dele contou que ela chegou para ter o bebê e a enfermeira disse, segura, fecha a perna e não deixa ele nascer, porque não tem ninguém para te atender. Espera 10 minutos. E ela fechou e impediu o menino de nascer. Faltou oxigênio no cérebro, ele era inteligentíssimo, mas tinha um problema grave e não conseguia utilizar as pernas. Então, conjugação de problemas kármicos, de ambiente, de falta de atendimento, de falta de compreensão no nosso querido Brasil, do amar ao próximo como a si mesmo, e da compreensão que prioridade é saúde, educação e segurança. E outra postura também que é importante é não ter pena, não entender como vítimas. De forma Isso alguma. É importante. Porque qual é a experiência mais difícil? Se expressar num corpo com necessidades várias, inclusive às vezes necessidade intelectual, nesta experiência corporal da Terra, mas estar num crescendo espiritualmente, como Nancy Puma apresenta no seu livro O Castelo das Aves Feridas, quando durante o sono e na expressão no mundo espiritual eles pensam e se desenvolvem, ou estar perdendo uma encarnação numa experiência dolorosa nas drogas, ou na crueldade ou na corrupção. É claro que a experiência melhor é a dificuldade física, e quem não a tem? Sim. Todos nós temos alguma deficiência física e intelectual, considerando as várias espécies de inteligência. Heloísa, você escreveu um livro, não é, que se chama Educar para Ser Feliz. E nesse livro você fala da importância de se educar de uma forma amorosa. Nos fale sobre esse livro, Heloísa. Educar é um ato de amor, não existe outra forma de educar. Educar é um ato de despertar a autoimagem positiva. Você pode, você quer, você consegue. Esta dificuldade que você tem não impede que você seja maravilhoso, uma luz. Sois Deus e sois luzes, disse Jesus. Educar é uma libertação de complexos de culpa. Nunca a reencarnação visa transformar o indivíduo num indivíduo que carrega nas costas um saco imenso de complexo de culpa e se arrasta pela vida. Ai, meus erros do passado, ai, o que eu fiz. Faz parte do crescimento o erro. Educar é a conscientização de que tenhamos errado de qualquer forma, com grande intensidade,
Hoje estamos no melhor momento para nos expressarmos nas luzes que nos são próprias.